Túlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje é o dia da incompletude, dentro da assincronologia. É aquele dia no qual os trabalhos prioritários da Consim, de modo geral, ficam incompletos, assincrônicos ou sem acabativa satisfatória, demonstrando óbvias divergências dos esforços e gerando contrafluxo ante a marcha das realidades do cosmos. Agora, tem aí uma série de condições que nós falamos sobre isso. O dia desperdiçado, dos desencontros, dos atrasos, das entropias, dos escapismos, do desacerto, dos desleixos, das negligências, das postergações, inadimplências e por aí vai. Depois nós falamos, o dia quando o mar não está para peixe, a ciclicidade quando patológicas, a falha de dados, o furo no planejamento do trabalho, a pioria do incompletismo e por aí vai. Nós falamos uma série de processos, tem mais de 20 linhas aí a fatologia, e no fim nós falamos, o dia da incompletude deve ser sempre abordado na condição de expressiva mensagem, em voz alta, para a renovação do universo das tarefas pessoais ou grupais em desenvolvimento. Mensagem em voz alta. Você ainda se aborrece e não sabe decidir prontamente quando sobrevém o dia da incompletude? Qual o fator desencadeante básico dos fatos? Eu quero dizer que esse é o verbete 1150. Já chegamos a 150 além dos 100, dos 1000 lá. Tem 3 páginas, 38 logias e 9 máximas. Agora, tem aqui umas revisões para ser feitas, que é o dia do saldo vermelho, está fora de ordem. Tem o dia satisfatório na antonimologia, está repetido. Mas isso é só cortar. E tem também o momento aí, na página 76 lá, na 4ª linha da fatologia, está faltando um E. Agora, nós temos aqui algumas perguntas. Já percebi que meu estado de ânimo e minha energia melhoram quando acompanho a tertúlia online. Existe uma equipe extrafísica que trabalha durante a tertúlia promovendo desassédio? Sim, a gente tem falado isso aí, é lógico. Há um trabalho energético paralelo? Sim. Você poderia explicar melhor as entrelinhas desse trabalho? O problema todo é de rapport. Se a pessoa faz rapport conosco, dentro da comunicabilidade, dentro do processo da informática, naquilo que ela vê pelo, vamos dizer assim, o escopo, o tema, aquilo que interessa, ela é assistida. Existe muita gente extrafísica aqui vendo. Eu mesmo já expliquei que o tertuliar de tudo que eu já fiz na minha vida é o que atrai mais consciências equilibradas, até hoje. Por isso que eu falo que essa turma aqui, que me ajuda, vocês têm muito equilíbrio, porque predispõe esse processo. Isso então é muito importante. Se vocês não tivessem um certo equilíbrio, não viria consciência equilibrada. Então não adianta vocês falar que não tem. Vocês têm. Pelo menos estão acima da média das coisas todas com quem eu trabalhei, por tudo quanto é lado. Dentro, fora da religião, da ciência, disso, daquilo, todo lado. Agora aqui outra. Perante o orientador evolutivo e a proexologia, a pessoa reciclante que prioriza o pé de meia ao livro, objetivando a independência financeira, pode ser classificada como irresponsável? Não, isso é uma priorização. Por outro lado, uma pessoa que deixa de lado o pé de meia, priorizando somente o livro, está sendo irresponsável perante a própria proex? Olha, o processo todo aí, o primeiro tempo e o segundo tempo, e o que a pessoa faz com isso. Agora, esqueça tudo que você falou, e você vai escutar só isso que eu quero te falar, sem fazer a sua lavagem cerebral. O mais inteligente é fazer as duas coisas simultaneamente, né? Para quem pode, quem tem inteligência, quem está disposto. Não fica brigando entre o pé de meia e o livro. Começa tudo. Se você tem gabarito, eu desafio você a fazer essa segunda hipótese. Tem lógica, tem inteligência, é isso que eu estou falando? I'm sorry, né? Mas, of course, é lógico que tem.
Ao assistir pela primeira vez a tertúlia pelo site, interessei-me pela técnica do arco voltaico. Senti a distância, tamanha onda energética enquanto via as pessoas sendo assistidas. Entrei em EV espontâneo e senti energias assistenciais e pensava muito como ajudar as pessoas. Logo depois fui deitar. Senti uma forte presença de consciência, sensações muito agradáveis e tive uma projeção lúcida ligada à cura. Como ocorrem essas conexões energéticas? Pois a tertúlia que eu estava assistindo já tinha acontecido, mas era como se eu estivesse presente naquele local, naquele momento. Olha, o problema todo aí é de evocação. Veja o que você está fazendo com as suas evocações. Isso mostra que você é forte na evocação positiva. Agora, eu só te pergunto, você também é forte na evocação negativa? Isso aí é que você tem que olhar. Isso aí é o processo de evocação. Evocação é o seguinte, sempre tem uma qualificação, boa ou má. Pensa nisso. 3 perguntas na área da evoluciologia. Alcançando a dispersidade na atual existência, ainda há risco de, numa próxima vida intrafísica, consciente voltar a ser assediada? Olha, risco depende dela, porque tudo depende da vontade da pessoa. Agora, do ponto de vista normal, não necessariamente a pessoa não vai piorar, pelo contrário, com o processo da dispersidade, ela alcança o patamar que ela deixa o gargalo. Ela chegando nisso, ela descansa, a situação é outra, ela não vai regredir a um nível desse. Aqui, por exemplo, vamos observar, o povo que fez curso intermissivo não tem motivo nenhum de regredir para ir para outro planeta, de não fazer projeção. Agora pensa uma pessoa desassediada permanente. Ela não vai regredir nisso. Tem certos níveis que a pessoa chega que não tem mais jeito. Por exemplo, uma pessoa chegou no doutorado. Se ele permanece lúcido e válido, não tem jeito de ele voltar para o curso primário. Tem? Não tem jeito. Se ele voltar lá é para dar aula. Mas ele não vai voltar como aluno. Então vamos entender. Outra. Qual a média de tempo para um desperto conseguir alcançar o nível de orientador evolutivo e quais são os principais desafios? Olha, você está querendo muito. A primeira coisa é o seguinte, nós vamos trazer qualquer hora um verbete sobre o teleguiado autocrítico. Mas até lá, seria bom você ler, parece que a página é 191. Do livro Homo Sapiens Reurbanizados. Dá uma olhadela que já vai dar uma ideia, porque esse é o intermediário. O problema é o seguinte, você está falando de desperto para chegar em orientador evolutivo, quer dizer, você pulou 2 degraus, a semiconsciência e o teleguiado autocrítico. Então eu estou remetendo você para o teleguiado autocrítico, que você vai ver o que é que ele faz. Agora eu vou trazer um verbete maior ainda do que aquilo que está escrito no Reurbanizados. É aquilo e mais alguma coisa. Qualquer hora eu vou trazer que já está pronto o verbete. Agora, a terceira pergunta dele aqui. Pode ocorrer macroevolução sem a microevolução na evolução da consciência? Depende do que você vai chamar de macroevolução e microevolução. Tudo pode. Por exemplo, a pessoa é ótima dentro de uma linha intelectual. E ela não é nada boa dentro de uma linha emocional. Então, se for isso tudo pode ocorrer, sim. Então, por exemplo, quantas pessoas que vocês às vezes entendem que ele é ótimo em uma coisa, mas você não está de acordo em outra. Por isso nós temos aqui binômio, admiração, discordância. Senão a gente não consegue viver com as pessoas. Se nós vamos querer que toda pessoa, que ela vamos dizer, esteja totalmente adequado àquilo que a gente quer, nós vamos viver isolado, porque ninguém é igual a gente. Então, isso tudo tem que ser examinado. Então, esse negócio de microevolução e macroevolução, vamos ver o que é. Macroevolução, no caso, seria uma pessoa que já é desperta. Microevolução seria que ela já consegue, pelo menos, receber e sentir as energias do arco voltaico. Isso seria uma microevolução? Porque tem gente que é casca grossa, não sente nada. Você faz tudo e não sente. Então, tudo é preciso examinar primeiro o que você quer dizer com micro e macro evolução. Eu queria falar para você o seguinte, qualifica a sua Ressex, reciclante cobaia do Conscienciograma, dia 3 a 5 de abril próximo, de sexta a domingo, às 19 horas e no domingo às 18 horas, no CAEC, auditório da Holoteca.
para quem quer mudar de patamar evolutivo. É da Conscius. Se alguém quiser ver mais os dados, estão aqui, tá certo? Vale a pena. Quem não for lá é mulher do padre, tá certo? É assim que eu falo? Agora aqui, eu tenho aqui que me deixaram aí da internet um processo espetacular. Você acha que ele tem uma mensagem a passar? Quem é? O cara chama Nick Vujicic. O que é que ele tem? Ele nasceu sem braço e sem perna, mas é um cara até simpático e falando em cima de uma mesa para todo mundo. Quem quer ver isso? Alguém já viu isso aí? Aparece ele com criancinha, aparece ele entre as pessoas. Ele está fazendo aqui uma grande coisa. Agora, ele não tem perna nem braço, mas fala bem, pensa bem. É um tronco. É um homem tronco. Só que ele não tem aquele carrinho que eles fazem no gibi do homem tronco. Sabe como é que é? Agora, outra coisa. Existe aqui uns nossos amigos, são os busólogos. Você sabe o que é busólogo? Então eu já trouxe aqui para vocês. Busólogos são os loucos por ônibus. Bus. Tá certo? Então o que é? Eles passam horas em terminais rodoviários e nas ruas, até mesmo no Natal, em busca de raridades sobre rodas. Querem saber todo tipo de ônibus que é diferente dos outros. Tem preferência nesse mundo para tudo. Tá certo? Se alguém quiser ver o busólogo, está aí. Tá certo? Agora, gente, eu queria só falar aqui sobre uma sincronicidade suave de ontem. Eu estava falando aí sobre o processo de Androcles e o leão, o negócio da lenda. Eu cheguei em casa, tinha umas revistas lá que o Everton arranjou lá, porque é o fim de semana, ele traz, geralmente à tarde ele leva para mim. Depois da tertúlia eu chego lá, abro a revista Veja, está lá, Milor Fernandes, Androcles e o leão. Está lá, ele falando, até em latim, as coisas e tal. Quem quiser ver, está lá no revista Veja, que saiu aqui, chegou ontem aqui. Agora veja, eu não pensei nada disso. E o exemplo que eu dei é perfeito, como Androcles e o leão, tá certo? São as coincidências que tem. Enfim, o leão é o Milor. Eu sou apenas está referindo ao caso, tá certo? Pode falar. Boa tarde, professor. Eu queria entender um pouquinho a falta de continuismo quando a pessoa tem aquela energia que não é javalina, como o senhor fala. Né? Eu não estou entendendo nada do que você está falando aí. Eu queria entender melhor a falta de continuismo quando a pessoa tem aquela energia que não é javalina, que é mais suave. Como é que a gente ajuda nessa situação? A falta de continuismo, você quer saber? O problema é o seguinte, olha as deficiências dos resultados. Os resultados são parcos, pobres, são inferiores ao nível que a pessoa já tem. Isso mostra que tem alguma coisa errada. Pelo resultado. O que você acha? Tem lógica? E aquela situação onde as pessoas, ou a pessoa, ela inicia, né, abre várias portas e ela não consegue concluir, né? Porque tem que abrir uma só, depois concluir, depois ela passa para a segunda, depois ela passa para a terceira. Quem abre muita porta, não faz nada. Dá bom dia a cavalo e continência a porta, poste. Como é que a gente desenvolve isso, ou trabalha nessa situação? O problema todo é falta de organização, né? Isso aí é uma coisa mais do que óbvia, essa aí é simples. Falta de organização, é só se organizar. Olha o prioritário, coloca aquilo que seja o mais importante na frente e acabou. Pois é, mas esse é o ponto. Vai como javali. Esse é o ponto. Pois é. Às vezes não existe outra hipótese. Às vezes a pessoa... Escuta, não existe outra hipótese. Você quer ser javalina ou não? Sim, sim. Não existe outra hipótese. Não há outro argumento. Resolva primeiro esse, depois a gente passa para outro. Javalino quer dizer a pessoa que já decidiu. Ela é definida, ela tem autodeterminação, ela tem uma intenção já identificada, assentada, embasada. Então o problema é ela fazer aquilo, ela viu que é o melhor. Uma outra coisa, é o mais difícil? Não interessa. Você entende? No meio de 3, é o mais difícil? Não interessa. Ela não decidiu que aquilo é o melhor?
O melhor, às vezes é o mais difícil. Agora, isso não pode ter nada do ponto de vista de loucura pessoal. Por exemplo, o cara que vem e oferece a lua para a namorada, ele não vai dar conta de dar a lua para a namorada. Isso é metáfora. Sim. Metáfora, vamos devagar com o andor. Tá. O javali não usa metáforas dentro da vivência do trabalho dele. Como a pessoa que não é ou não tem essa energia mais javalina, sabendo que é o prioritário, ela vai focar então e vai desenvolver. Perguntar para todo mundo que tem mais experiência se aquilo é o mais importante. Se for, ela vai investir assim, naquilo. a partir de agora eu sou um javali. Já defini, sei o que eu quero. Vou ser perseverante, tenaz, constante. Aquilo que não presta mesmo. Não adianta fazer maquiagem, tá certo? Pode falar. Agora, a questão da completude e da incompletude, o que pesa mais? O que pesa mais é a desorganização. É um complexo. Se você for levar isso para o PROEX, é um complexo. A falta de organização, a síndrome ou a disfunção da infuncionalidade. Quer dizer, a pessoa que não tem uma funcionalidade comum. A fisiologia dela não é boa. Ela bate pino por todo lado. No nosso caso, a incompletude, ela redunda a pessoa não fazer o completismo também. Tudo que ela caminha tem uma convergência para a meta. O mais não tem. Olha meu caso, tudo que eu fiz foi assim. No início você desperdiça muito tempo com coisa secundária, mas é o próprio trabalho que exige. Agora, depois você vai acumulando os dados. Hoje, por exemplo, eu vivo no mar e dou braçada larga. Estou nadando de braçada. Por quê? Eu acumulei muita coisa. Então isso tudo me favorece. Agora, até onde... Eu estava falando, com todo esse trabalho, eu perdi 20 verbetes na minha dianteira. Eu já recuperei 4. Já ganhei 20% nesses dias. Porque eu estava trabalhando no livro, trabalhando nas revisões, aquele negócio todo, não dá para fazer o verbete. Se eu deixo fazer o verbete um dia, eu perdi. Todo dia eu tenho que fazer um para depois apresentar. Eu tinha 125 na frente, passei para 105 só. Perdi 20. São 20 dias de trabalho. Eu já recuperei 4. Só nesses dias agora. Agora, não adianta nada isso. Essa competição de mim comigo, ou eu com o ego. Você está entendendo? Isso tudo é bobagem. O que interessa é a qualificação do trabalho que eu estou fazendo. Agora, o pior é que eu faço isso com qualificação. Ele não pode ser igual aos antigos, tem que ser igual aos novos. Então, isso dá trabalho. A perseverança é uma questão importante. Está junto com a autoorganização. A perseverança, ela é indispensável e insubstituível para se chegar à serenologia. Eu não vejo outra chance disso. Não há nada para colocar no lugar. Qualquer coisa é postergação. Você está empurrando com a barriga. Isso é lei do menor esforço. É a preguiça mental. É assim que eu raciocino. Agora, ó, quando eu era mais moço, eu falava essas coisas, o povo achava que eu era radical. Hoje, como já sentou a poeira, e você já viu que eu não sou doido, já não sou tão radical mais. Eu sou menos radical. Então, uns 20% da minha radicalização já caiu. Ou já caíram os 20%. Olha, existe aquele negócio que eu vou até escrever agora um verbete sobre isso, que é a frustração cosmoética. E eu faço dou muita frustração cosmoética para o povo. Agora, tem uma que eu vou colocar, porque eu não estou aguentando, tem que pôr. O problema da frustração é o seguinte, eu quero dar os exemplos de frustração. Então, uma delas é o seguinte, o cara sabia que Foz do Iguaçu é uma cidade fronteira. Ele esteve aqui e teve péssimas experiências há mais ou menos 2 décadas. Então ele guardou uma impressão muito ruim de uma cidade fronteira, porque ele não gosta de fronteira. Aí vem a família dele, se interessa pelo CAEC.
quer ver as coisas. E ele vem aí. Agora, a hora que ele vem, eu falo assim, não, mas eu vou. Ele veio. Aí eles mostraram para ele Foz, hoje, como está. O verde, as cataratas, a condição, a Itaipu, ele percorreu tudo. Acabou a frustração do cara. Ele teve uma frustração maior, cosmoética. Aquilo então, que ele teve um embate aqui, ó, a Foz do Iguaçu que ele esperava não é aquela que ele pensava antes. A imagem dele estava errada. Então veja, ele teve uma frustração cosmoética positiva com o negócio. Isso é o que eu chamo de frustração da geopolítica. Mas aí é positivo. Agora, ó, existe aquele grandão que eu vi isso acontecer. Isso é uma coisa até rara. Que os camaradas viram fora do corpo aquela consciência. Era o reorganizador. Uma coisa horrível. E às vezes, pelo jeitão dele, era até repugnante. A hora que eles começaram a adentrar a personalidade, sentir o Olo Pensene, foi uma revelação. Nunca senti tão bem na vida. Você está entendendo? Dizendo de outros casos, além... Então acabou, frustração cosmoética. Agora comigo, existe o cara, esse aqui, tudo é homem, esse negócio tudo eu estou falando de homem. A mulher é raro, acontece isso que a mulher, ela guarda as cartas, ela não joga o negócio para frente, ela simula. Mas o homem, na casa lá, ele viu que o filho dele estava vendo uns calhamaços. Tudo olhou aqueles calhamaços e viu que tinha 4 livros grossos. Foi olhar, o mesmo autor, era eu. Eu falei assim, esse cara é um louco, fica fazendo isso nessa época, está tudo errado. Aí ele pegou um dado desse, quando o filho veio, e trouxe para discutir comigo, porque ele achava que estava errado. Pegou lá. Chegou aí, expliquei para ele com calma o que era. Falei assim, o que mais você tem? Toda pergunta que eu fazia, eu fui respondendo, só sobre um assunto. Até esclarecer tudo. Eu falei, não, tem coerência. Eu falei assim, então, essa também é uma frustração cosmoética do cara. Aí eu falei assim, que tal agora você voltar aos calhamaços com outros olhos? Os catatal. Você não precisa. Aí eu falei com ele, você querendo, eu te dou uns livros pequenos. Aí eu ia dar para ele o Nossa Evolução. Ele falou assim, não, esse aí, meu filho tem tudo lá, eu não preciso. Então veja, aí nós temos o verbete com 3 exemplos da frustração, que é o que eu estava falando aí com a Mabel, etc. Que é a frustração cosmoética. É ou não é? É uma decepção que a pessoa tem, mas cosmoética, é positivo. É positivo para você. Está entendendo? Para a pessoa virar a mesa. Ela virou a mesa antes da hora. Entende? Então veja, a gente cria muitos mal entendidos pela gente mesmo. É a gente mesmo que faz isso. Então o processo, o que é a maioria desses casos? A priorismose. Está certo? Não é a priorismose? Agora, gente, isso tem lógica para você, Malu? Tem, Valdo. Eu estou pensando que também pode ser uma surpresa. Agora, ó, se vocês tiverem algum outro fato bacana sobre isso, vocês me dão, que eu vou colocar na lista. Eu vejo que isso acontece todo dia, porque a gente vê que as pessoas vão fazendo recim, por exemplo, e a gente tinha uma imagem da pessoa de ontem, da semana passada, e ela já fica defasada. Imagina de uma vida para outra que as pessoas às vezes têm estigmas a respeito da pessoa. Por isso, o renascimento, assim, escondidinho, no Grupo Carmo, é uma beleza. Esse processo do restringimento físico ajuda demais as pessoas. A hipomnésia também, de saber quem é quem, também ajuda. Isso é um tipo de revisionismo, né? A Seriex é o máximo. É revisionismo, é uma surpresa agradável. A frustração cosmoética é um tipo de surpresa agradável. Quer dizer, houve uma melhora, o nosso ponto de vista estava incompleto, faltava um dado. Então, mas eu quero falar do ponto de vista da frustração, porque a pessoa fica com cara de paisagem. Dá um certo branco. Dá um constrangimento. A pessoa vê que ela não sabia tudo. Olha, tem casos desses que já deu constrangimento comigo violento. Entende? A pessoa fica sem palavra. Ela às vezes traz aquele monte de coisa para discutir comigo. Não tem nada não, isso aí não. Eles falam ela fica sem lugar para estar discutindo o negócio que ela fez a listagem. E eu fico chateado com aquilo. Às vezes quero até tomar. Não, me dá aqui, que eu quero ver. Às vezes tem coisa para a gente esclarecer mais. A pessoa não dá a listagem. A última que eu vi estava em 2 páginas, eu vi que estava até o número 21. Ele começou, na segunda, ele guardou o papel.
É um tipo de gafe, né, Valdo? Isso, porque a pessoa não está sabendo a mega atualização. Gafe, é o gagá. Aqui é o gagá. A pessoa quando está gagá. Então dá o mega gafe. Mega gafe. É isso que eu chamo de mega gafe. Valdo, o estudo de... É o gagá. É gagá. O estudo de biografia, por exemplo, ele ajuda muito isso, porque a pessoa tem aquela visão do biógrafo de 3, 4, 5 anos. Ajuda, não, o processo histórico, Marlo. Histórico ajuda demais. As pessoas tiram uma ideia muito sucinta e superficial e quase sempre com mal entendido, de uma maneira obscura, sobre um fato que ocorreu com muita gente a determinada época. Ela não leu, não aprofundou. Ela vai ficar com aquilo errado a vida inteira. Por isso que eu falo, as pessoas têm que voltar a ler. Às vezes lê até aquilo que ela já leu. Ela relê. Valdo. Olha, a holoteca, por exemplo, é a terapeuticologia maior que tem para o mental soma. É lá que a pessoa vai ver essas coisas todas. É muita gente que raciocina errado a respeito de determinado livro. Tem um monte deles assim. O Balzac dizia que a história é uma sucessão de fatos que não aconteceram, contados por quem não estava lá. Quem não estava lá, e mesmo assim, ele estava gago. Ou cego. Não, ele estava gago. Está entendendo? Ele contou por pedaços, por nacos, por fragmentos. Entendeu? Então, por migalhas, aquilo não resolve. Que é o gago, ele tem dificuldade por causa da gaguez. Então ele tem que parar de vez em quando. A turma da história tem muito disso. Professor, qual é o melhor ensinamento que a pessoa pode retirar de um dia de incompletude? O senhor comenta aqui na frase enfática, né? Tudo a gente tira partido. O processo todo é o seguinte: você tem que acabar o dia e perguntar: o que eu aprendi com isso? O meu erro de hoje, eu aprendi o que com ele? Eu não vou ter outro dia de incompletude o mesmo embasamento, a mesma causa. A etiologia tem que ser outra. Eu vou ter mais dias de incompletude. Eu digo para vocês, todos nós vamos ter dia de incompletude. Agora, por exemplo, se o dia de incompletude não diz respeito à nossa responsabilidade, se a causa não é nossa, não tem nada a ver com isso. Lembre-se meu dos 15 minutos. Eu só espero na República Argentina, num 115, 15 minutos. Se você não aparecer, eu pego um táxi. Isso é para evitar que a corrente de acidente de percurso não me envolva como um novo elo. Uma nova argolinha. Aqui, ó. Olha a corrente aqui, ó. Essa corrente está aqui para mostrar isso mesmo. Eu estou numa masmorra, que estou acorrentado. Olha aqui. Tá certo? O dia da incompletude, de certa forma, é um ponto de saturação da pessoa. Ela saturou naquela desorganização, alguma coisa assim? Isso aí algum dia pode ser isso, mas isso não é sempre assim. Não generaliza não que você vai errar. Não é saturação, nem sempre. Mas é um nível... O dia de incompletude, às vezes, não tem saturação nenhuma, pode ser uma coisa totalmente nova. Uma pessoa chega lá com a notícia para você, pronto, acabou. Não tem nada, você nunca tinha pensado naquilo. Não é bem assim, não. O problema é que a novidade, a ver pouco, ela estremece os alicerces. Agora, ocorre nesse dia um efeito cascata que a pessoa não consegue cortar essa corrente, no caso que o senhor comenta. Mas também não é só isso. Às vezes é processo de prioridade. O dia de incompletude ele pode aparecer até positivo, que você trocou uma coisa que estava pior por uma coisa melhor. Mas, em compensação, você falhou com 3 amigos, está tudo marcado. É um tal de usar celular de tudo quanto é jeito para avisar. Agora tem um que o negócio era tão sensível que não teve jeito. Você tem que falar para ele: eu não vou porque eu torci o pé. Está entendendo? Porque ele não vai entender nada que você vai falar. E você não tem mais tempo para expor. Tem que sair. Como é que vai ser? Dia de incompletude, gente, tem de tudo. Não pode generalizar muito, não. Agora o problema é o seguinte: é o dia de incompletude acontecer sem a sua responsabilidade de desencadear. A causa não pode ser você. Se isso acontece, tudo bem. Porque nós estamos vivendo dentro da imperfecciolândia, que é a Terra. Aqui tem que ter dia de incompletude. Por isso que eu falo, todo mundo aqui vai ter dia de incompletude pela frente. É inevitável. Eu digo para vocês, o Serenão tem dia de incompletude?
Eu creio que sim. Eu, para mim, ele tem. Só que tem que é o seguinte, ele pode até prever, mas não pode fazer nada, porque não pode fazer estupro evolutivo no povo. Está claro Valdo, isso? o dia de incompletude, ele ajuda muito, pelo menos eu tenho aprendido muito com ele. Por quê? Primeiro, o tempo das outras pessoas... O dia de incompletude ajuda. Agora, reflete. O incomplexo existencial não ajuda nada. Não ajuda. Agora, isso aqui é ruim. Então, lidar... se o dia da incompletude começar a acumular... Não é todo dia. Tá? Uma sequência de dias de incompletude não é justificativa para incomplexo. Então, a questão não é essa. Eu digo que ela ensina porque ela te dá reflexão, faz parar no meio, faz atender outras pessoas. E às vezes tem dia de incompletude que ele começa de incompletude e dá para recuperar no meio. Acerta o que estava para trás e parece que as coisas voltam a fluir na direção correta. Então ele é assim, uma absorção de imprevistos. Eu tinha dificuldade com essa absorção de imprevistos. E ela me ajudou, ao longo do tempo, a fazer esse encaixe e não ficar duvidando da minha organização. Pois é, mas veja, com a maturidade, todo mundo chega nisso. Que o processo é de maturidade, que a pessoa muito jovem, ela é afoita. Ela quer tudo na hora, fica ansiosa, a ansiedade. Agora, quando a pessoa começa a pensar, acontece aquilo, ela pensa no que houve o erro, ela acerta, porque ela começa a entender qual foi o mecanismo do erro, da ausência, da omissão, do engano, do equívoco. Antes eu lutava com o dia da incompletude, eu entrava em guerra com ele para dominar. E hoje eu sei que tem um ritmo de uma coisa natural. Que isso tudo é assim. Agora, Malo, essa questão da incompletude, ela pode ser também não só uma questão externa, mas uma questão da própria pessoa, por exemplo, de não fazer... Não, por exemplo, uma hipomignésia é incompletude. Você esqueceu o seu compromisso. Como é que fica? Deu um branco total naquilo. Como é que fica? Outra questão que eu vejo, Valda, é que às vezes a gente entra num processo de um tipo de assistência que a gente não sabia a profundidade. Não é que vai cutucar a onça com vara curta, mas não sabia. Então, no outro dia, tem repercussões. E aquilo invalida uma série de ações do dia seguinte. Agora, um dos instrumentos melhores para combater o dia da incompletude é o registro, a anotação, o apontamento. Como você não gosta, o mimo. O post-it. Isso aí é muito importante, ajuda muito. Agora, gente, tenho tido bastante dificuldade com a auto-organização. Procuro ajudar as pessoas e sou capaz de esquecer de mim para auxiliar a pessoa de alguma forma. Quero dicas ou sugestões para mostrar de que forma, com que parâmetro eu ajo para ajudar as pessoas e manter minha autopriorização. Olha, aí é um problema que eu estou falando, apontamento, post-it, memo, né? Ver tudo que a pessoa está fazendo. Outra coisa, põe no bolso, o que você precisa. É a agenda aqui. A primeira a agenda de pobre, depois a agenda de rico. A agenda de rico deve ser no laptop aqui, ó, esse aí dela aí e tal. Como é que chama ali? Intelbras. Pois é. Ou senão aquele outro ali, o Vai com Deus. E outro mais, né? É por aí. Agora aqui. Quando se tem uma vontade muito grande de atingir o máximo em sua profissão e faz tudo para não desistir, não importa o que tiver de deixar para trás e como tenha de ser, isso é perseverança ou é o egão? Depende, por exemplo, se a sua profissão é trabalhar na máfia, é o egão. Se for uma coisa positiva de assistência, não é o egão. Se de ver qual é a qualificação da profissão, né? Tem uma ideia disso, tá certo? Aqui, Vocês estão vendo que a maioria das perguntas, às vezes, faltam dados que a gente tem que perguntar, né? As reperguntas na questão do questionamento, elas são inevitáveis. Quem é que está falando? Aqui, ó. Eu gostaria que você ampliasse um pouco mais a tecnologia na página 76. É o quê? A tecnologia. Tecnologia. A técnica da higiene consciencial do autossoerguimento da motivação. Então, veja, o problema todo é o seguinte. Você está um pouco assim, entregas baratas, sem motivação. Então, tem que levantar você, o seu ânimo com isso. Dá, nem que seja uma injeção de entusiasmo, né?
Então, o que é que a gente vai fazer com isso? É higiene consciencial. Tudo que é de ruim que aparecer na sua cabeça, você tira. Pensou mal de uma coisa, de uma pessoa, de um ambiente, de uma ideia, você tira. Só vai ver coisa positiva. Você vai ver um filme, só veja filme bem plácido, poliânico, entende? Bem sereno, com calma. Por exemplo, até as comédias você tem que fazer uma censura. Se a comédia for de muito movimento e barulhada, vai com calma. Com isso, o que você vai fazer? Vai fazer uma higiene consciencial. Você vai começar a raciocinar mais, vai ter mais tempo. Isso vai te dar mais motivação. Você vai pensar mais em você. Porque o problema nosso, num caso desse, quase sempre, é falta de reflexão. Agora, se a pessoa, por exemplo, ela vai ver lá Lei e Ordem, aquela série, onde tem só movimento assim, é tudo psicótico. Não dá certo, a pessoa não vai fazer reflexão nenhuma. Ela tem que ir com calma. Agora, por exemplo, você vai ver uma coisa primaveril, sempre no meu coração, por exemplo, esse filme que nós estávamos falando, já é diferente. Você vai ficar bem tranquila, porque é uma sedação. A sedação que eu estou falando não é passar seda para a pessoa, é acalmar a pessoa. Você está entendendo? Então, o problema todo é esse. Vale a pena pensar por aí. Tá certo? Pondera que você vai chegar a outras conclusões desse mesmo nível, esse mesmo rumo. Tá certo? Valdo, ali na página 76, ainda na fatologia, na penúltima linha, o super esforço de pôr em dia as pendências acumuladas. Isso aí é que a gente espera que vocês cheguem lá, não? Que é uma necessidade. Escuta, você passa isso aqui para o Chico lá em cima, por favor, que eu estou devendo esse papel para ele. Tá? Mas o caso todo é o seguinte. Vamos entender aqui. O super esforço de pôr em dia as pendências acumuladas. Primeiro, você tem que fazer o levantamento das pendências. Depois, você vê qual que é aquela mais urgente. Prioridade. Então começa por ali. Agora, se você tem tudo mais ou menos no mesmo nível, você começa pelas mais fáceis. Então a hora que você começa a arrumar uma coisa, aquilo incentiva a fazer o resto. Agora outra coisa, durma bem antes de começar a fazer isso. O ideal é fazer aquele negócio do trabalho de sábado. Que sábado é que as donas de Copacabana lavavam as paredes do apartamento. Então, sábado é que é o dia também que no interior eles pediam esmola. É o dia de sábado, que vinha um esmoler com aquele negócio escrito assim para pedir. Então é um dia específico. É tanto que no começo, até hoje na televisão, eles falam assim, esse desconto é só até sábado, só até sábado, só até sábado. Então, sábado é um dia que é bom você pensar mais sério. Então, o que se passa? Você vai dormir mais cedo na sexta-feira e fala para você, quando eu acordar amanhã cedo, sábado, eu vou colocar minhas coisas em dia. Começa o seguinte, você já tem uma listagem do que é. Por exemplo, aquelas 5 gavetas que faz 1 ano que você ficou de mexer e não mexeu. Tem uns papéis ali que você precisava de atualizar e o negócio ficou. Tem outros documentos que você está procurando que tem que pegar lá. Eu estou te falando uma coisa assim, bem chã, com você com você mesma. Agora, você tem que ver o resto. Quais são as outras pendências? Por exemplo, tem aquele negócio que eu tenho que avisar a fulana sobre aquilo. Está passando a hora. Eu preciso de avisá-la sobre o assunto. Que está chegando o momento. Isso tudo tem que ser feito. O que é que você vai fazer? Uma carta? É um e-mail? O que é? Não, o e-mail não é bom. Tem que ser uma carta. Então tem que redigir uma carta. Tudo dependência. Outra coisa, tem aquele negócio que eu fiquei de passar lá para comprar porque chegou. E eu não passei. Faz uma semana que eu estou atrasado. Como é que fica? E por aí vai. Então, essas pendências, você tem que ver o que é que interessa. Existem pendências que são secundárias, terciárias, quaternárias. Mas tem umas que são muito sérias. Essas são sérias, a gente tem que ver na cronologia. Isso pode esperar até quando? Entende? É assim que a gente pensa. E quando existe alguma mais necessária, o ideal é de que a gente ataque só essa, assim, com prioridade, sim. Às vezes não é o ideal, porque a pessoa ataca só isso, o resto tudo fica do jeito que estava há 1 ano.
Então a pessoa, ela fez um remendo. Ela remendou. Na minha terra o nome disso chama meia sola. Meia sola da pendência é pendência igual às outras. Vocês estão entendendo? Meia sola de pendência é pendência igual às demais. Pelo contrário, até pior porque está acrescentando mais uma. Você entendeu aí? Sim. Então vamos com calma, nada de meia sola. Quando a gente faz uma listagem assim todo dia, porque vai cumprir no outro dia, a gente coloca, às vezes eu faço Primeiro, a sua listagem, ela é lógica e realista? Por exemplo, tem cara que faz uma listagem de 52 itens. Ele não vai conseguir fazer nem 6 durante o dia. Ele é realista? E ele queria fazer os 52 tudo no mesmo dia. Isso é impossível. Isso é bobagem. Então a primeira coisa, tem que ser uma listagem com os 2 pés em cima da rocha e o mental soma no cosmos. Tem que ter lógica, equilíbrio, racionalidade. Senão não vai. Primeira coisa é a listagem. O ideal seria a gente fazer uma das prioridades e colocar uma... Você pode fazer, por exemplo, o mês de abril, o mês de maio, o mês de junho. Mas agora veja se você não está empurrando com a barriga. A hora que a gente começa a fazer coisa para muitos meses, quase sempre existe a preguicite, a empurrar com a barriga e outras cocitas más. Hoje eu estou falando assim porque a Laura está aqui. Onde é que entra aí a incompletude quando a gente faz uma listagem e não consegue... Aqui a incompletude graçou. Ela virou tiririca na sua vida. Alguém aí tem vida de tiririca, de incompletude? Quer dizer, é uma praga. Ela está em todas. Isso é terrível. Por exemplo, existe aquelas coisas de incompletude dentro de casa. Eu fiquei sabendo de um caso aí, que a pessoa mudou de uma hora para outra, que ela estava solteira. De uma hora para outra arranjou uma dupla. Aí vem a pessoa em casa e reformula toda a casa. Por quê? Está tudo pendente, tudo para ser feito. Deu um trabalho danado. Entendeu? Então, por exemplo, aquela solteira ou aquele solteiro que pretende ter uma dupla, conserta tudo antes, avisando que vai acontecer isso. Senão vai ter que ir na Vila Porte de manhã, de tarde e de noite durante um mês. Aí tem que fazer uma listagem também para entregar para a dupla. Não, listagem é pouco, é um livro. Fala. É o seguinte, eu estou querendo entender, o senhor até falou um pouco ontem da questão da culpa, mas o que eu estou querendo desassociar é o seguinte, o erro, o arrependimento e desassociar a culpa. Então eu queria que o senhor desse uma dica, porque... Vem cá, erro, arrependimento e culpa, ela quer tirar isso, eu não sei como é que você vai fazer, tem jeito? Essa cirurgia pode ser feita? Espero que sim. Erro, arrependimento e culpa não tem jeito. Geralmente o problema é o seguinte: erro, culpa, arrependimento. Aí sim. Aí eu estou começando a entender. Isso que você está querendo, você já mudou a ordem dos... Você sabe, aí nesse caso, a ordem dos tratores piora o viaduto. Né? Ou, como a gente fala, né? Lá, mas a ordem dos eleitores não altera os pró-Dutra. Dutra foi o candidato à presidência. Então, mas primeiro você reconhece o erro, correto? Aí você se arrepende. Se arrepende, ok. E depois pode vir um processo de culpa. Pois é, a culpa pode acontecer, mas isso aí já está patológico demais. Se você reconheceu que você errou, você tem que procurar consertar aquilo, não vê a culpa aí não. Agora, a culpa geralmente vem antes, a pessoa viu, mas ela não se arrependeu. Às vezes tem isso tudo, a pessoa ainda fica em dúvida. Não, mas tem o fulano, tem isso, tem aquilo, ela arranja a opção de desculpa. Entende? Então isso tudo tem que ser visto. Agora, prossiga com o que você está fazendo. Você tem uma saída por aí. Segue com isso. Agora, onde é que está pegando seu carro? Eu quero saber isso. Eu vejo assim, quando eu erro em relação a ou um ponto que eu não vi... Esse é um erro menor. Então, isso tem muito atenuante. Isso aí não é bem um erro, é inexperiência.
Sim, mas aí a tendência é eu ver os reflexos daquilo e às vezes eu caio na culpa. Então eu estou corrigindo isso. Certo. Mas há um arrependimento. Porque, poxa, podia ter visto. Sim, mas arrependimento aí é bobagem, né? Porque isso aí já passou a hora que você já vai começar a trabalhar e se esquece. Não adianta chorar o leite derramado. Arrependimento é o leite derramado. Está chorando. Isso é besteira. É perda de tempo. A gente tem que trabalhar para ressarcir aquele erro. Ou recuperar a situação. Ou dar um jeito, dar um desconto naquele equívoco. Ok. Pensa por aí, é capaz de ficar mais claro. Agora, cuidado é com o que você vai pôr, um depois do outro. Todos esses termos dessa equação. Tá certo? Tá. Olha bem isso. Tá, vou refletir. Professor, aqui no B na frente. Na quinta linha, de baixo pra, na fatuística, quinta linha de baixo para cima, a descoincidência dos estados intraconscienciais com os acontecimentos exteriores fora do campo de percepção da consciência. Isso eu não consegui entender isso. Olha aqui. A descoincidência dos estados intraconscienciais. Então veja, os seus estados intraconscienciais, você está analisando os acontecimentos exteriores. Mas a coisa está muito longe de você. O negócio está se passando, por exemplo, na Europa. Você fica tirando conclusão precipitada aqui. Isso aí pode criar problema nas suas manifestações, vão dar incompletude. Então, quando a gente for analisar uma coisa, se é muito à distância, tem que dar um desconto enorme nas coisas, você não pode estar afirmando definitivamente nada. O absoluto é muito difícil de ser usado na presença. Agora, a distância é praticamente impossível. Entende? O absoluto que eu estou falando, a coisa estrita, a coisa super exata. Se você não está lá junto para ver, é o seu problema isso aí. Pondera bem isso. Tem lógica? O problema é esse. Então, aí, o que nós estamos falando é isso. A descoincidência dos estados intraconscienciais. Quer dizer, aquilo que você está tendo não está de acordo com o processo exterior. Você está entendendo? A sua emoção, por exemplo, não corresponde aos fatos externos, claros. Então, como é que fica? Com os acontecimentos exteriores fora do campo de percepção. Por quê? Isso transcende a sua capacidade de avaliação direta, de visu, de testemunha presencial. Entende? Isso é um senhor problema. É isso que nós estamos falando. Agora, veja, o dia da incompletude tem muito disso. Porque a pessoa tira a conclusão, às vezes, precipitada sobre o assunto, o negócio está muito à distância, como é que fica isso? Isso é difícil. Pois é. E outra coisa, a gente não deve afirmar. Por exemplo, houve um erro muito grande do governo brasileiro, parece que duas autoridades das grandonas aí, sobre aquela moça que falou que foi estuprada e que foi lanhada de tudo quanto é jeito no corpo dela. Na mesma hora o Brasil quis defender aquilo. Tudo indica que aquilo tudo foi fajuto, a dona que fingiu. A gente então veja, aquilo é um assodamento. É uma pessoa precipitada quem fez isso. Ficou com uma indignação errada, fora de hora. Então, por exemplo, na diplomacia de um país para outro, você sempre espera que aquele governo dê a notícia direta da sua principal repartição e não tirar a conclusão daqui só porque o negócio é injusto, aparentemente. Aí, duas pessoas do Brasil erraram nisso, vocês sabem, né? Na ocasião. Fizeram um negócio, foram contra, e outra coisa, fica tudo com cara de tacho. Na minha época lá, o nome que eles usavam é cara de tacho. Hoje é cara de paisagem. Tem outras, né? Ou senão aqui, rugas de preocupações com vocês. É isso que eles falaram para o Brasil. O povo da Suíça. Rugas de preocupações para vocês aí, autoridades brasileiras. Olha aqui. Agora, a dona, se ela aparecer no Brasil, eu acho que eles vão dar umas palmadas no traseiro dela, porque tapiou todo mundo, né? Então, você está começando a entender o que eu quero dizer com isso? Assim tem um monte de considerações. Por exemplo, morreu o meu amigo lá, o Clodô.
eu chego e falo assim, olha, precisava te pedir para Crossing Jordan analisar esse caso. Não falei mais nada. Outra pessoa chegou e falou na televisão, a mesma coisa que eu. Ninguém se precipitou. Agora, houve uma precipitação, enterrar o corpo muito rápido. Ninguém fez nada, ninguém falou nada. Na minha terra, você entende? Então veja, tem certas coisas que a gente suspeita. Você lança suspeição, mas eu não afirmo. Não vamos colocar a mão em qualquer cumbuca, tá certo? O problema é esse. Na frase enfática, na página 77, eu queria entender se aqui, em voz alta, qual seria um exemplo? O dia da incompletude deve ser sempre abordado na condição de expressiva mensagem em voz alta para a renovação do universo das tarefas pessoais ou grupais em desenvolvimento. Isso é deixar então a pessoa deve falar assim, Valdo, que besteira que você fez, vamos ver se você não faz isso esse resto de ano. Voz alta, literalmente. Literalmente, para a pessoa guardar a mensagem. Ô, você aí, ô, boboca. Agora, o ideal é falar na frente do espelho. Ô, você aí, ô, barbicha. É o que eu falo para mim. Ô, barbicha, que besteira é essa que você está fazendo? Você está entendendo? Isso é uma boa para a pessoa lembrar. Porque tem tanta coisa em desenvolvimento que precisa ser a pessoa acusar. Pelo menos. Existe aquele cara que... Eu não estou brincando, isso aconteceu, o que eu vou falar aqui. Parece exagero, mas não é não. E nem é fantasia. O cara é o seguinte, ele tinha feito umas bobagens muito grandes. Mas ele só ficou sabendo disso quando ele estava fora. Então o que ele fez? Pegou o celular e mandou uma mensagem para ele, lá para a gravação dele em casa. Falando o nome dele, fulano, etc. Fulano, você é um besta. Vê se quando você chegar em casa, escuta o que é que está registrado aqui. Você errou por causa disso, 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 disso. Ele chegou em casa e ligou. Agora, aquilo fica a gravação. De vez em quando ele ligava de novo. Não, eu tenho que entender por quê. Porque na hora que ele estava fora, ele estava quente com o assunto. Se ele deixasse levar para casa, já amenizava, já não é mais a mesma coisa. Eu falei assim, olha, você não errou, você está certo. Isso não é loucura, isso é equilíbrio. Vocês não acham que o cara tinha equilíbrio? Porque, João, a tendência da pessoa, depois que passa, ela vai suavizar, vai adoçar, atenuar. Tem vários nomes para isso. Vem a justificativa. É assim ou não é? Você já telefonou para o Arlindo em casa alguma vez, Arlindo? De modo que eu falei com ele, isso é uma técnica, essa técnica pode ser divulgada, isso aí pode ajudar muita gente. Alguém aí já fez isso? Garanto que ninguém fez. Porque quando a pessoa viu que está errada, ela chega em casa calada, porque tem gente lá em casa que não pode estar escutando o que é que ela errou. Então ela não vai contar, porque a versão dela vai ser diferente. A maioria é assim. A natureza humana não falha. Danusa Leão. Tá certo? Ela que falava. A natureza humana não falha. De modo que isso aí é da natureza humana, não falha. Sempre tem esses casos. Professor, aqui não há. Ali na fatologia, na página 76, na quinta linha de baixo para cima, o momento exigindo urgente autorreflexão, está faltando a letra E. Tá, não, nós já falamos. Tá. Isso aí é da minha sopinha de letras. O E tem demais no português, de vez em quando eu como. Tá bom. E também eu fiquei em dúvida se nesse caso desse verbete não seria interessante incluir bibliografia, cosmograma, porque... minha filha, isso aí, bibliografia, se for a maioria deles, a gente tem que pôr. E não é isso, filmografia também, tem um monte para colocar. Nesse filmografia. Caso, tem bastante. Ele aí, está acumulando, já tem um monte de material para colocar. Agora, a bibliografia, eu vou estudar em 2012. Estou deixando acumular, porque tem muito material meu. Somente as minhas. Tem muita coisa. E eu ponho. De vez em quando eu ponho uma ou outra, mas tem muito mais coisa para pôr. Porque nesse caso tem vários casos, né, de cosmograma, de jornal. Isso tem demais. Agora eu tenho um monte de pastas. Você já viu que eu tenho mais ou menos 150 pastas? Lá no Holociclo, são minhas.
que tem nome, tem uma prateleira com isso. Chega lá, a hora que você entrar, olha à direita. Tem uma prateleira com nome que o chefe ali, ó, e a Marta me ajudaram a compor. Ali tem mais de 100 assuntos técnicos para estudar. Tem muito processo do cosmograma. Aqueles são meus. É coisa que eu estudo. Tem um deles lá que eu estou procurando há muito tempo, que é aquele negócio dos filmes que criam desastres e traumas e acidentes no povo. As filmagens. Eu ainda não tenho total para fazer um verbete, que eu quero fazer um verbete sobre isso. Tem muita coisa assim, eu vou acumulando com o tempo. Lá tem alguns filmes, mas eu quero arranjar mais. Entende? Eu estou dando um exemplo do que tem lá. Tudo isso é bibliografia. Professor Valdo, boa tarde. Eu queria entender uma coisa, eu sei que a gente não pode extrapolar para todo mundo, mas, por exemplo, quantas vidas normalmente uma pessoa leva para ela superar um traço dela? Por exemplo, eu chegar e dizer assim, nessa vida, esse traço aqui não vai existir mais. Eu acho que numa semana a pessoa faz isso. Que o processo é de vontade. Se ela decidiu, ela consegue. Então, se eu conseguir, por exemplo, superar alguma coisa em uma semana... Esse alguma coisa que você falou é muito generalizado, né? Pode ser coisa muito simples. Superar, por exemplo, eu cumprimentar o vizinho. Às vezes, numa semana o cara consegue fazer isso. Faz um ano que está de cara virada, então ele resolveu fazer as pazes. Uma semana ele consegue. E isso às vezes é um traço terrível, porque às vezes vem de várias vidas. É porque, por exemplo... Vizinhos, tudo tem sua razão de ser. Ninguém chega perto de você gratuitamente. Ninguém também você chega perto dele gratuitamente. Tudo tem sua razão. Tem um pagamento. Porque, por exemplo, vamos ver duas questões minhas mesmo. Assim. Dois atributos que eu vejo que faltaram para mim desde o começo dessa existência foi autodiscernimento e o processo de inteligência evolutiva. Poxa, você sabe que isso não falta para ninguém, né? Só para você. Eu estou impressionado com isso. Estou impressionado. Por exemplo, há quanto tempo que o Fontenelle não tem mais isso, o Mar não tem, eu não tenho, o Everton não tem? Só você, que coisa! Mas então me diz uma coisa. Inteligência evolutiva. Veja, a maioria aqui só ouviu falar isso no curso intermissivo. Antes não queria nem saber, nem chegava perto. E outra coisa, às vezes as pessoas eram até bem parapsíquicas, religiosas, etc. É porque o que eu queria entender é o seguinte, por exemplo, eu posso fazer um trabalho nessa vida para que numa próxima, por exemplo, isso não é que eu seja assim, eu tenho o top de inteligência. Isso já esteja totalmente enraizado no seu micro-universo consciencial. Eu acho que você consegue. Pensa nisso. Agora, ó, conforme foi dito em uma tertúlia, a eclâmpsia poderia ser uma incompatibilidade energética entre a consciência que ressoma a energia da mãe? Não poderia ser não. O que eu disse é. Seria uma desafinidade? Sim, of course. Isso representa que a consciência que ressomou pode, quando em uma fase adulta, não possuir afinidade com essa determinada mãe? Yes. Of course. O caso todo é o seguinte, vamos só entender. Não possuir afinidades. Tem afinidade, só que tem que essas afinidades se deterioraram com o tempo e ficaram desafins. Que nunca a pessoa vai encontrar com outra à toa. Ninguém nasce de uma mãe que o negócio não teve experiência antes. Nem que tenha sido na fase da sub-humanidade, quando todo mundo era gato. Está claro? Então nós temos que levar isso em consideração, não é bem assim não. Que é isso? Agora, esse of course, vocês estão entendendo, né? Eu estou falando melhor inglês de Londres, London, from London to you, tá certo? Agora, para mostrar que o negócio é isso que a gente falou, não é meio termo não, vê se não me entende no meio termo. Porque é tão difícil a gente arranjar declarações que sejam mais definitivas. Agora, a hora que a gente fala uma declaração que é definitiva e a pessoa ainda quer adoçar, não dá. Aí eu tenho que falar, quando eu usar o of course, vocês já viram, que o negócio é brabo. Tá certo? Yes, of course, sure. Mas é que o sure, a gente não pode estar falando em inglês, não. O melhor é of course.
tá certo? Porque esse aí é mais carregadinho, é uma expressão mais composta. Agora, o yes, of course, tá certo? Agora, gente, quando eu coloco o meu chapéu e arrumo as coisas, você já sabe o que eu vou fazer. Hoje por incrível que pareça, Monday, hoje é Monday, tá certo? Já que a gente está falando, of course, vamos resolver essa situação. Vamos lembrar as pessoas, por favor, desligar os celulares e evitar se deslocar durante os experimentos, aproveitando os momentos dos comentários para ir ao banheiro ou sair do tertuliário. Obrigada. Fechado, você não sente nada de alergia assim. Às vezes eu sinto. É bem variado. Hoje, agora eu não senti. Outra coisa, você é mais fechado do que extrovertido, né? Sim. Normalmente. Seu problema é por causa disso. Procura ser um pouco mais aberto, isso vai te ajudar. Siga a sua camisa, recicla. Escrito aí. Recicla esse processo. Venha fora, não fique só dentro, entendeu? Em vez da introversão. Aí o seu problema, a gente vê isso pelo seguinte, a gente nota que você pensa muito. O bloqueio que havia de pessoa que raciocina demais, mas saiu na hora. É coisa que não está enraizada, é superficial. Aquilo é como se estivesse circulando, entendeu? A energia. Então, o problema seu é se expor, é abrir mais. Entende? O povo reclama porque você é calado. Às vezes. É isso. Vamos dar um jeito. Tá certo? Isso aí vai te ajudar. Mas o mais está tudo bem, ó. Limpou tudo aí, a coisa toda. Não tem nada. Agora, você não sente nada. Quer dizer, mesmo depois que limpou, não dá para você sentir porque você não está afeito, você não tem experiência disso. Começa a mexer com o estado vibracional, isso aí vai te ajudar. Tá certo? É possível que você não tenha sentido, somente no fim agora. Sentiu? Uhum. Você está ótimo. Tá bom. Vamos em frente. Obrigada. Alto nível. Tá bom.
coisa? Mais aí na frente. Você está bem. Você sentiu também, está ótimo. Vamos em frente. Tá certo? Tá ótimo. Por aí. Você sentiu a sua áurea? Não tem como evitar a taquicardia, né? Aí fica difícil perceber a energia. No início é uma coisa, depois aquilo vai mudando, quando chega no fim, em alguns segundos muda tudo. É assim? Você notou isso? Está bem claro. Agora, você no início tinha alguma coisa, daí a pouco passou, é como se tivesse um obstáculo, aquilo foi superado. Aí vem tudo e abre. Você sentiu isso? Você sentiu no resto do corpo assim? Eu senti expandir. Então tá, é isso mesmo. Tá vendo? Ela corresponde à áurea dela. É um processo de seria conformática, não é isso? Conteúdo e forma, não é isso? Diferente da outra vez. Você sentiu o enxaguamento final? Sim. Cadê? Obrigada. É como se fosse um processo de limpeza final, completa, vamos dizer, inteiriça. Aqui às vezes tem. Hoje eu estou sentindo aqui a presença de um médium que trabalhava com essas coisas. Ele está aí, ele chegou. A hora que eu estava aí com a áurea, ele chegou. Ele está aqui, vendo as coisas. Agora, pelo que eu vejo, ele já esteve lá no, sabe, no interlúdio. Agora, esse eu conheci, funcionando. Mas deixa para lá que eu não vou falar, porque eu não sei se... No início
2 rajadas de energia forte assim, e depois bastante movimentação na cabeça. Mas você está bem, não tem nada bravo assim não, é só mesmo. Tomou um banho, tá entendendo? Daquele processo que tinha do primeiro arco lotar que eu fui. Melhorou. Não está mais do jeito que era. Por isso que eu estou falando, melhorou. Sabe? Bom. Quer filho?
É isso mesmo, está certo. Você está bem. Ultimamente parece que você andou renovando umas coisas na sua vida, né? A coisa encaminhou. Né? Eu lembro. Tá bom. Muito bem. Não, esse cara é para desenvolver você, para você ficar um pouco mais flexível nas coisas, principalmente percepção, né? É por aí. Fica firme, tudo bem. Senti um pouco só o campo na cabeça, senti muita coisa. Um pouco mais de frio, mas talvez seja o ar-condicionado também. Se ajudar agora para você pensar com mais limpidez, mais claro, eles limparam alguma coisa para você ficar mais. Agora, o mais você está bem. Você, o ano passado, teve resfriado? Acho que talvez uma vez já tive resfriado. Em torno de uma, no máximo duas. Acho que uma só. Olha isso por causa do estado geral seu, que isso aí está prejudicando você a pensar. Você é muito moço, né? Quantos anos você tem? Tenho 22. Estado geral de saúde, você disse. Não, talvez aumentar a resistência, alguma coisa, talvez. Olha a sua munição de boca. É isso que eu percebi, por causa do processo de energia. Porque tem umas coisas que irradia, que você assimila, a gente sente isso. Você precisava talvez de reforçar alguma coisa nesse sentido. Agora eles melhoraram para você pensar com mais limpidez, tirar tudo, limpar tudo aí. Algum objetivo específico, algum trabalho específico? Não, pode ser a coisa que você está estudando aí, alguma coisa sua. Tá, ok. Veja bem o que é. Da assistência que eles deram. Eu vi direitinho isso na cabeça. Isso não é muito comum. Entendeu? Entendi. Obrigado.
É isso mesmo. É como se a fragmento que tivesse em você. Fragmentos que estavam aqui, sabe, uma coisa muito assim, plástica mesmo, mas e passava na cabeça diversas cenas, né, muito rápidas. Aquilo assim ia tudo saindo para trás. Acho que fizeram uma limpeza. Foi. Vamos ver. Você estava bloqueado. Vai limpar agora, vamos ver isso. Você está sentindo as energias? Como é que você sentiu? Eu senti, ao mesmo tempo, frio e calor, constante. Aquele mexendo, como se fosse uma rajada intermitente. Exato, de frio, muito calor, muito frio, muito... Estou suando. Quer dizer que você está desenvolvendo pouco a pouco suas coisas. Comecei a dinâmica com a Marina. Ah, é? Você pediu que eles tá bom. Toma conta dele aí para mim. Tá certo? Obrigado. Vamos nessa. Obrigado. Meu cardio estava batendo muito, então eu senti muito pouco só na nuca, assim, atrás, nas costas. Isso mesmo, tá certo. Mas por um aí. pouco. A gente limpou. Tinha. Fica mais tranquila e aumente as suas defesas. Você precisa disso. Você às vezes é um pouquinho fraquinho, você não tem muita defesa. Entende? Aumenta as reservas. Fica mais forte.
Só o cardio-chakra. Você não sente as ondulações da energia, né, que mexe? Normalmente eu sinto, só não percebi. Não. Não percebi. Você tem que relaxar mais. Você ainda segura, fica tenso. Relaxa com isso. O ideal é participar dessas coisas aí, ver como é que você faz. Sabe? Sim, a matéria de essas dinâmicas, tudo isso. Não participo. Pois é, vale a pena. Segue com isso agora. Procura relaxar. Seja mais passiva. Isso vai ajudar você. Obrigada. Alguma coisa no meio termo. O caso é o seguinte, sua cabeça está boa. Agora eu notei umas coisas no tórax. Bem claro aqui. Pegaram tudo aí, mexeram aqui. Então, precisa você examinar isso aí. Agora, eu senti bem o processo do tórax, os 2 pulmões. Bem claro. Entendeu? Agora, o caso, em cima está tudo bem. O problema é só aqui. Olha isso. É bom? Sentiu alguma coisa? Senti primeiro uma pressão na cabeça, depois eu senti a energia toda descendo no corpo e por último bem forte na cabeça. Eles estão tentando ver se te ajuda nisso aí. Tinha algum processo de bloqueio assim, no início. Agora, ó, emocional, afetivo. Você teve algum problema nesses últimos 3, 4 meses? Alguma coisa assim? Olha isso.
Isso é bom, você é aberto na história. Agora, o processo, a cabeça pensa, trabalha com isso. Mas está bem, é tudo positivo, não vi nada bravo assim, coisa certa. Agora, você notou a energia na cabeça? Começou na cabeça e depois começou a escorrer pelo corpo todo, primeiro pelas mãos, depois até os pés. Tá. Está bem, é por aí. Obrigado. Outra vez vocês cobram 5 vezes mais dela. Vou pagar com prazer, tá? Por quê? Não. Só do lado esquerdo. Agora uma coisa. Você notou, não se esquentou mais? Não. Você não notou a temperatura, não? Aqui do lado de cá esfriou. Só esfriou. Ficou igual. Eu tinha sentido isso numa dinâmica já. Ficar tudo lá de cá. Eu não sei o que é. Assim. Isso aí é porque eles estão limpando as suas coisas e desenvolvendo o processo. Agora falta aí essa parte. Isso aí pouco a pouco. Falta o quê? Falta essa parte. Que pouco a pouco eu chego lá. Do lado esquerdo, sim. De limpar. Mas em relação ao hemisfério cerebral ou é... Para mim, é o lado esquerdo mesmo que mexe aí. Agora não mexe com o corpo, é só a cabeça. Hemisfério. E banho de energia o tempo todo, mas aqui, ó. Eu sei. Mas pegando aí. Agora, o caso todo é o seguinte, isso é um processo de sensibilidade sua. Você tem que ver com o tempo. Isso é descoincidência minha para cá? Em parte é. Né? Até um certo ponto. Agora, ó, você precisa de anotar mais essas coisas, os detalhes disso. Ao passo que você vai sentindo, você vai escrevendo do jeito que você sentiu. Não emenda nada, não fantasia nada, entende? Não acrescenta nada. Põe aquilo do jeito que é. Para você ter uma noção maior de juízo crítico. Isso aqui eu já tinha sentido. Já. Uma outra coisa, você precisa ver todas essas sensações que a energia dá um processo as manobras de energia. Isso também vai te ajudar. Esse processo, você não sentir a temperatura aí, ó, porque esse negócio não está muito forte. Isso aí cobriu a sua possibilidade de sentir. Porque no fim, esquentou tudo. Tá certo? Você não dá. Porque às vezes esquenta, a pessoa ainda não sentiu, que demora. Qual manobra de energia assim seria mais indicada para isso? Eu acho que seria bom, tudo que você vai fazer, em qualquer lugar que você chegar, usar o estado vibracional com intensidade. Isso eu estou fazendo. Pois é, esse é o caminho.
tradutor. Estamos nisso. Você está bem, não tem nada. Tá bom. Obrigado. Acabou, hein? Mas alguma observação aí de vocês que a gente precisa de debater? Qualquer coisa? Pode falar. Paulo, eu queria ver uma percepção que eu não tinha percebido ainda e eu não sei muito bem o que é. Que é, em 2 atendimentos, eu via, não sei se era a cabeça, tremia muito, sabe? Minha cabeça treme. Muito. Depende do que é. Mas quando há aquilo que a gente chama da cirurgia invisível, tem que colocar mais ectoplasmia. Aí mexe o sistema nervoso, neurológico. Ah, tá. Hoje nós tivemos, não foi 2 casos, não, foi mais. Foi 4. Tá. Isso, tá então, é só nesses casos que acontece ou não? Hein? Esse tipo não, é a hora que a intensidade tem que aumentar. Tá. Então, por exemplo, aqui está assim, ram com energia, suave. Aí vem assim, Isso aí o negócio muda tudo. Nessa hora, tudo treme. E o pior da história é que você sabe que aqui treme tudo, né? A gente treme aqui. Porque isso aqui roda, né? O processo todo é esse, é o negócio do... Tá. Ó. Então intensifica, então, isso aqui intensifica a ectoplasmia, né? E intensifica. E aí é para limpar as coisas. Às vezes isso se dá no fim do processo de atendimento. Alguns segundos que já estão funcionando, nós já estamos funcionando, aquilo dá no fim. Tá. Agora, quando o negócio dá no início, é porque tem gente. Eles afastaram as consciências, mas aqui eles estão fazendo uma coisa. Hoje mesmo eles afastaram uma, que ela dessomou em dezembro. Agora, o que é que se passa? Eles levaram antes da pessoa chegar aqui. A hora que sentou ali. Então, isso aí ajuda, porque a pessoa fica desligada. É mais fácil para romper os grilhões. Está entendendo? Entendi. Os liames, os links. Então, com isso, limpa mais depressa. Hoje foi bom nisso aí. Agora, só isso, se afastar essa consciência aí, já valeu. Porque o negócio está consciente, está sabendo o que é, e faz só 3 meses que dessomou, 3 meses e pouco. Isso aí só já valeu, isso que eu fiz hoje. Só isso. Não precisa mais nada. Só isso aí a gente já tem segurança do que fez. A TENEPS, tudo a gente tem que ver por essas coisas assim. Às vezes um caso que você viu que deu resultado, vale a pena a TENEPS. Aquilo tem que dar motivação para você saber o que você está fazendo. Às vezes os amparadores deixam a pessoa ver um ou outro caso isolado para aumentar o estímulo da pessoa com aquilo que ela está fazendo. Você está entendendo, né? Entendi. Tá, obrigada. Pronto. Aqui. Assim, ó, de todos os atendimentos, eu senti, quando minha filha foi atendida, eu senti o cardiochakra e uma dor aqui assim, uma pressão. Porque acontece isso pela afinidade? Não é bem afinidade, é por causa do povo da família. Tem mais gente, não é só vocês duas. Mas você quer falar alguma coisa? Eu quero perguntar, professor, essa sofisticação da sua sensibilidade, porque o senhor consegue até perceber o lado da cabeça, como é que está, o bloqueio... Não, o melhor da história é a hora que você percebe tudo igual o caso da mama. Eu senti os 2 pulmões inteirinhos dentro de mim. Agora veja, a coisa mais bacana que tem é a hora que eu sinto o ovário da mulher. Pois é, como é que a gente alcança isso? Isso é que eu duro. Quando esse negócio começou a acontecer comigo, eu era rapazinho, eu ficava meio assustado com aquilo. Será que tinha alguma mulher que devia nascer comigo e ficar os ovários dentro de mim? Como é que é isso? Com o passar do tempo eu vi que não tem nada disso. O processo todo é da repercussão do psicossoma. É o psicossoma que faz a atração do processo. E aqui não encaixa. Agora, eu compreendi isso perfeitamente quando eu comecei a trabalhar com EM.
Porque a Amy tinha umas coisas que não eram de ovário nem de útero. Mas os olhos eram diferentes, os braços eram diferentes, os pulmões eram diferentes. E outra coisa, todo o mecanismo da fala, muito diferente. Então isso, aí eu entendi. Agora, para a gente poder melhorar essa sensibilidade, o ideal é a gente amadurecer o psicossono, trabalhar sério com as emoções. Escuta, o arco voltaico desenvolve o processo da sensibilidade máxima da pessoa em relação aos outros. Então o que é? É a síntese assim técnica. O problema todo é esse. Se não tiver a síntese assim, tem alguma coisa errada. O arco voltaico é baseado nisso. Agora, o que é o arco voltaico que a gente fala? Lembra que tinha umas lâmpadas, uns bulbos que colocava aqui e outro aqui, do Tesla. E aquilo começava, aquela porção de faísca. O arco voltaico é muito mais do que isso. Entendeu? Agora, a hora que a gente coloca aqui, dependendo da situação, a hora, por exemplo, que esse negócio que ela viu que estava tremendo, esse negócio todo, aquilo ali está muito mais do que aquela energia elétrica dos bulbos das lâmpadas. Muito mais do que aquilo. É uma coisa assim de o máximo. Entendeu? Como se estourasse tudo. Agora, numa hora dessa, você pergunta para a pessoa, o que você sentiu? Eu disse, não, eu senti alguma coisa na minha mão. Dá uma pena. Você está entendendo? Que é o casca grossa, a pessoa que é casca grossa, a mulher, o homem. Isso aí é uma pena. Porque ali do jeito que está lá, só falta degolar a pessoa para ela sentir alguma coisa. Degolar, quer dizer, cortar a cabeça. Porque não tem mais nada para ser feito. No nível daquele, é o tsunami. Você está entendendo? É isso que o senhor fala, assim, entrar em cada caso para matar ou morrer. Como a gente sabe que não vai morrer, entra com... Não, é para matar ou morrer. É definitivo, é o absoluto. Você está entendendo? É para resolver, é a solução. E tem casos específicos? Então, na hora que acontece isso, sempre ocorre muita limpeza, né? Por isso que tem as cirurgias invisíveis. Agora, hoje tinha um nosso amigo aí, que eu conheço bem, que eu vi trabalhando, etc. Tal. E ele estava aí observando o que está acontecendo comigo. Isso aí deve ser, por quê? Deve estar se preparando para ressomar e ele vai trabalhar de novo com essas coisas. Agora, talvez num nível melhor, que já foi desasnado, né? De algumas coisas, igual a gente aqui. O processo curso intermissivo é desasnologia máxima. Está acontecendo. Em determinado momento eu escutei muito claramente o nome Vicente Lopes Pérez. Por acaso ele esteve aqui ou teve alguma relação? Eu não percebi, não. O que eu vi foi só de gente assim, mas é que eu estava muito concentrado. Hoje eu não sirvo para dar palpite sobre isso. Eu estava muito no megafoco do processo de atendimento. Eu não estava percebendo nada fora. Eu mesmo, o enumerador falou para mim para me concentrar. Hoje eu fiz com mais concentração dentro do processo. E vocês vejam, eu trabalhei 4 vezes aí com um processo mais sério, tipo cirurgia. Pode ter sido isso. Esse caso, por exemplo, do homem aí, foi sério. É caso que a gente sabe. Agora, as coisas de desassimilação, a gente vê depois, até pela clarividência. Por exemplo, eu estou vendo a Dimené com maior facilidade, quer dizer, eu fiquei descoincidido, está tudo mais, ao menos branco. Eu estou olhando o Leonardo, se não tiver cuidado, ele fica branquinho, louro para mim. Você está entendendo? Cada energia. Tem umas coisas assim, não tem jeito. Agora, isso é que a desassimilação está sendo muito rápida. Então, permaneceu o processo, entende? Agora, a hora que acaba assim, minutos depois, a gente sente tudo. Eu estou vendo a Dimené, estou lá. É a coisa mais fácil que tem para ver a aura do povo e tal. E eu sou capaz de fazer isso forçando a barra, mas eu tenho que querer. Agora, espontâneo assim é quando ocorre, que você está mexendo com muita energia e faz desassimilação. Aí ela vem espontânea. Agora, outra coisa, isso não pode ficar muito tempo. Se eu começar a ver Dimené demais, daí a pouco eu estou na descoincidência virgem. Isso aí vai me criar problema, tudo que eu faço. É um problemão. Professor. Isso tem que ser temporário. Ou senão a gente fazer igual aquele cara. Assim, Paulo, eu vou pular. Vou começar a pular para ver se muda.
Às vezes muda por causa da psicoticidade, começa a mexer no corpo, o corpo então trava o processo da sensibilidade. Pular, pessoa pular, igual criança, sabe? Às vezes dá. Bom, eu queria entender como é que funciona esse processo de limpeza, assim, como é que é depois da limpeza, assim, quanto tempo que dura, como é que... Aí depende do caso e o que foi feito e a pessoa, quais são as ações da pessoa. Aí depende. Cada caso é de um jeito. Agora, por exemplo, quando é feito um negócio e que houve extirpação de maior bloqueio de energia, a gente recomenda para a pessoa passar 3 dias, sabe, mais harmonizada, sem excesso, porque os reflexos dela vão diminuir. Então ela não deve dirigir carro, não deve, por exemplo, nadar, não deve fazer corrida ou esteira aeróbica, pelo menos 3 dias. E eu falei aí para algumas pessoas fazer isso aí. Já quase toda segunda-feira aqui tem algum caso assim. Hoje eu falei. Tem casos que é preciso para a pessoa se preservar, porque foi mexido demais. Você sabe, mexeu na cabeça, mexeu no corpo, que dirige todo o corpo para trás da testa. Então isso é problemático. Professor, a gente percebe claramente o trabalho tanto antes quanto depois, né? O senhor fala que antes é aquela primeira limpeza. E o que acontece depois, assim? O que é o... Não, que aí vai depender da pessoa, o que ela faz, o que ela pensa, o que ela sente. Ela vai manter essa limpeza ou vai sujar tudo? Tem gente que amanhecer já está tudo pior do que estava. Mas são raros. A maioria vai conservar alguma coisa e vai dar alteração para melhor. Agora, tenha que aproveitar enquanto está limpo. Olha as ideias, renova a situação, faz a reciclagem. Isso é que é o ideal. Professor. Sim. Aqui atrás. Aqui. Essa vez foi muito mais intenso o trabalho. Foi bem... Foi, mas você, isso aí é porque foi a segunda fase. A primeira foi uma coisa, essa agora foi mais séria. Até a sensação é uma sensação para mim nova, porque ela pega aqui, entra aqui, sai aqui. E é algo bem específico, bem diferente. A primeira vez que foi trabalhado clarividência, chakras, agora foi bem mais intenso, mais sério. Eles fizeram um enxaguamento mais forte em você dessa vez. Mas está bem, positivo. Gente, então eu passo para você lá. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 19 votos online, 7 perguntas respondidas online, 18 perguntas presenciais, 67 assinaturas no livro de presença, 16 praticantes da técnica de Invexis e 20 experimentos do arco voltaico. Hoje temos 3 recados: Cris Ferraro, prova da imagística, Adriane, Côncius, Roberto, exposição da holoteca. A eleição dos verbetes para amanhã são categoria de comunicação, ilegalidade segregada e ponto transitório. Boa tarde a todos. O convite é para a Semana da Páscoa, para os dias 11 e 12 de abril, que teremos no dia 11 de abril a prova da imagística, na parte da manhã, e teremos também o lançamento do livro, o manual dos Mega Pensenes Trivocabulares, né, na própria tertúlia do sábado, no dia 11 de abril. E no domingo teremos o curso 200 técnicas do Mega Pensene Trivocabular. Então, nesse curso, o professor Valdo vai estar aprofundando os estudos que ele faz da parte da língua portuguesa, a questão da gramática, a questão da forma, né, da conformática. São questões que ele vai estar discutindo aqui conosco. O curso vai ser no dia 12 de abril, de 8 às 10 e de 14 às 16. Estão todos convidados para fazer as inscrições, podem ser feitas na recepção do CAEC. E, além disso, com o lançamento do livro, também tem a obra que também já está à venda na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Estou em nome da Côncius convidando vocês para um curso que vai acontecer no dia 3, 4 e 5 de abril,
que é o curso Reciclante Cobaia do Conscienciograma. É um ótimo momento para todos aqueles que querem fazer uma reciclagem pessoal, mudar posturas e trabalhar com insights, né, de amparadores. A gente vai trabalhar com reflexograma, que é medir o nível de reciclagem pessoal, e também com interassistência, que é o momento de dar e receber feedback. Esse curso está no valor para voluntários moradores de Foz de R$ 120, ou 2 vezes de 65, e os demais R$ 180. Esse valor aqui pode ser dividido em até 3 vezes. Nós vamos ter ainda a especialista em reciclagem, que é a Janete Muscoff, e as inscrições elas podem ser feitas na recepção do CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Só um lembrete a vocês, nesta próxima quarta-feira, depois de amanhã, temos a inauguração da exposição da Aleteca em parceria com o Ecomuseu de Caipu, que é a exposição Consciência Hídrica, as dimensões da água. Então, 20 horas da quarta-feira, a exposição Consciência Hídrica, Dimensões da Água. Então, aguardamos todos vocês para prestigiar essa exposição da Aleteca. O verbete para amanhã é ponto transitório. Ganhou com 28 votos. Boa tarde a todos, obrigada e até amanhã.